Senhor Jesus, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Juliana Veloso, irmão Juliana, congrego no Betel Brasileiro de Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira e da missionária Juliana Evangelista. Hoje é terça-feira, 4 de abril de 2023. Espero que você esteja bem. Espero que essa oração, espero que esse horário encontre a sua casa em paz, com saúde e em harmonia, porque é tudo que importa. A gente ter paz, a gente ter descanso, a gente ter tranquilidade de alma, de mente e de coração. É o que faz todas as outras coisas serem possíveis. A Bíblia diz que é melhor um bocado de pão seco no canto de uma casa do que você morar com uma mulher rixosa, do que você morar com uma pessoa problemática, uma pessoa que só traz contenda, briga, aperreio de vida. Então, louvemos ao nosso Pai pelo descanso que Ele nos dá das nossas lutas, tá certo? Então, curva a cabeça e feche os seus olhos. A paz do Senhor, Drica. Vamos orar em nome de Jesus. E hoje Deus vai nos mostrar por que determinadas pessoas, elas simplesmente, elas não mudam o seu caminho. Elas não mudam de comportamento, elas não mudam de visão. O que é que está faltando para que essas pessoas arrefeçam os seus ânimos, para que essas pessoas recuem, para que essas pessoas realmente elas se arrependam e passem a crer no Deus de Israel. Curva a cabeça e fecha os olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, graças nós te damos por esta oportunidade, essa rica oportunidade de fazer a tua obra, de trazer algum conselho, algum consolo, algum conforto, ó Deus, de ministrar aqueles que estão precisando de uma resposta, de um caminho, de uma direção, de um amparo, Senhor. Há tantas pessoas nesse momento, Senhor, tão desesperadas, tão necessitadas de ouvir a Tua voz. Então eu me coloco à disposição para ser esse canal de bênçãos, porque já precisei, Senhor, e Tu levantaste pessoas, não importava a hora, não importava o lugar, para me amparar e socorrer. E assim Tu me mostrasses o valor, Senhor, de estar disponível para a obra da oração e da intercessão. Ó Deus, perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa a inclinação maligna da minha carne, do meu caráter, da minha visão, do meu coração. Perdoa os meus irmãos aqui presentes, ó Deus. E nos dá, Senhor, a consciência, nos dá o convencimento de que a nossa conduta é perversa e nos faz clamar mudança e transformação íntima em nome de Jesus. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor essa live, te apresento, Jesus, para que o Senhor se faça presente neste lugar, para que a Tua voz se faça ouvir, para que o Teu Espírito Santo se manifeste através de nossa vida, para que o Senhor fale poderosamente e tremendamente através da Tua palavra, para que aquilo que os meus irmãos e irmãs precisam de Ti, Senhor, seja manifesto nesse lugar, nessa hora, nesse momento. Repreendo desde já, meu Deus, toda interferência contrária. Cobre a minha vida com o sangue de Jesus, dos meus filhos, do meu marido, de todos os familiares, das pessoas que estão aqui representando as suas famílias, ó Deus. Que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Santo Espírito a ministrar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu comecei dizendo aqui que hoje a gente vai entender porque que tem umas criaturas que são osso duro de roer. Sabe osso duro de roer? Você fala, eu falo, a gente mostra, a gente se procura proceder de acordo com o que a Escritura determina, né? E isso não comove, isso não faz nem cosquinha no coração destas pessoas. Eu quero que você, por favor, pegue a Escritura, ou se você não tiver com a Bíblia aí fácil, escute a leitura de hoje. Hoje nós vamos no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 21, a partir do verso 4, o reinado de Jeorão. Vamos lá. Sabendo que uma vez que nós viemos para Cristo Jesus, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então, por analogia, nós podemos aplicar esta palavra à nossa vida, à nossa realidade, ao nosso coração, porque o nosso sacerdócio, ele é um sacerdócio, ele é um reinado,
espiritual. Amém? Vamos lá. Versículo 4 diz assim: tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, repare só, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Já começou tocando terror, né? Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. Acabe é aquela pessoa legal, esposa de Jezabel. Porque a filha deste, ou seja, a filha de Acabe, era a mulher de Jeorão. Vai vendo, certo? E fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e aos seus filhos. Essa promessa a gente pode verificar em 1 Reis, 1 Livro dos Reis, capítulo 11, verso 36, tá certo? Agora pule, por favor, tá certo? Para o versículo 11. Olha como Jeorão foi terrível. Também fez Jeorão altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste até os irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Esse foi o juízo pronunciado pelo Senhor para Jeorão. Aí vamos comentar um pouquinho a respeito de Jeorão, tá certo? Olha só, Jeorão era filho de Josafá. Josafá foi um rei que agradou ao Senhor. E às vezes, meus irmãos e irmãs, tem gente que, anda nos caminhos do Senhor e tem filhos e filhas que só Jesus na causa. É o caso de Josafá. Josafá foi um bom rei, Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas Jeorão, o filho que reinou em seu lugar, foi o terror. Ele era o primogênito e ele casou nada mais, nada menos do que com a filha de Acabe e Jezabel, Atalia. Se você for continuar lendo essa história, você vai ver que lá na frente, Atalia, quando Jeorão morreu, tratou de exterminar a casa real inteira para garantir que ela própria se assentasse no trono e reinasse em Israel, certo? Melhor dizendo, reinasse em Judá. Por quê? Nesse tempo o reino estava dividido. Então você tinha o reino de Judá e tinha o reino de Israel. Quando a gente vai lendo a história dos reis de Israel, a gente vai ver que assim, os reis de Israel, eles eram dados a desviar-se do Senhor, a estimular a idolatria, a fazer o que não devia. E era terrível. É tanto que o reino do norte, que é o reino de Israel, ele se fragmentou entre outras nações, praticamente desapareceu. E essas tribos do norte, elas foram dispersas até o dia de hoje. O Senhor preservou Judá, muito por conta da profecia de que o Senhor Jesus viria da tribo de Judá. Então, se Deus tivesse simplesmente destruído Judá também, como que poderia ter se cumprido a profecia de que o Senhor veio da tribo de Judá, né? Na verdade, mas voltando aqui, por que é que essa pessoa aí, pela qual você está orando, eu estou orando, a pessoa, ela não se comove? Veja,
Esse rapaz, Jeorão, que veio a ser rei, ele cresceu em um ambiente onde ele viu o pai, Josafá, fazer o que era reto perante os olhos do Senhor. Não foi por falta de exemplo. Obrigado, Jesus. Não foi por falta de exemplo, não foi por falta de palavra, não foi por falta de educação, porque ele veio de uma família real, ele veio de uma boa casa, ele veio de um bom ambiente, ele circulou nos melhores e mais altos círculos da época, ele foi preparado para ser autoridade, ele foi preparado para ser rei, ele era o primogênito, ele tinha porção dobrada, ele tinha tudo o que você possa imaginar para dar certo na vida. Assim como talvez essa pessoa aí pela qual você esteja orando. Certo? Porém, se o Espírito Santo do Senhor, ele não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Pode ter testemunho, e não é porque a pessoa vê o testemunho e ignora que a gente vai parar de testemunhar, não. Não é isso. Mas o Senhor está dizendo, nessa tarde, que a culpa não é sua. Amém. Não é porque você está deixando de orar ou está orando pouco, ou porque não está jejuando, ou porque, sei lá, alguma coisa você está pensando que está fazendo errado. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Que não está surtindo efeito? É nada. Eu clamo, e a pessoa vê o exemplo, a pessoa vê que eu estou na presença de Deus, a pessoa vê que eu estou realmente aqui dando, buscando, procurando dar testemunho e não dá certo. Deixa eu dizer para você, Jeorão tinha tudo para dar certo. Ele tinha o testemunho do pai, ele tinha educação sacerdotal, ele foi educado nos altos círculos eruditos de sua época, ele foi talhado para ser rei, tá certo? Mas o cidadão casou foi com a filha de Jezabel. Ele casou com a filha de Jezabel. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Se aí já, né? Se você tá pensando que a educação de mamãe não vai ter influência, você está redondamente enganado e enganada. Erei, coiera baixei. Tá totalmente enganado. Porque quando a gente vai analisar a história dos reis de Israel, quando a gente vai analisar essa história, a gente vê que os reis que foram fiéis ao Senhor, que fizeram aquilo que agradava a Deus, eles tinham mães que vinham de Jerusalém. Jerusalém aqui como um símbolo de onde sai a lei, de onde sai a palavra. Estas mulheres cresceram com a educação correta. Elas cresceram dentro dos caminhos do Senhor. E a Bíblia também diz que os homens não devem procurar mulheres estrangeiras para se casar, porque elas farão os homens de Israel pecar e se desviar do Deus de Israel. Pois não foi diferente. Não foi diferente. Jeorão aqui tinha tudo para dar certo, né? Ele foi talhado para ser rei, tá certo? Aqui a mãe dele não é mencionada, tá certo? Não é mencionada aqui. Quem é mencionada é a esposa de Jeorão, que era Talia, que era filha de Acabe e de Jezabel. E a menina naturalmente cresceu num ambiente familiar, vendo quem era mamãe. A mamãe é Jezabel. Olha que legal, mamãe. Olha o exemplo de mamãe. Mamãe é boa de menino, mamãe mandava em papai, mamãe fazia o que queria, mamãe tocava o terror em casa. Quem mandava lá em casa era mamãe Jezabel. E papai não dizia nada, papai só dizia sim. Quando abria a boca para falar era para concordar com mamãe. A menina cresceu, a Atalha, que veio a ser esposa de Jeorão, desse jeito. Aí olha como Jeorão fez, porque tem isso também. Jeorão, além de escolher errado sua esposa,
ele seguiu os conselhos da casa da sua mulher. Ele tinha a casa paterna, de um pai que tinha sido aprovado por Deus em seu reinado, mas o menino gostou de Atalia, ele quis reproduzir em sua oportunidade de rei exatamente o ambiente que tinha sido suscitado quando da existência de Acabe de Jezabel. Se uniu a Atalha e assim fez, olha só, versículo 11, fez altos no monte de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Porque tem isso, né? A gente olha assim para quem é a figura de autoridade, se a autoridade está fazendo errado, aí a gente pensa assim, erroneamente. Repare só, a gente pensa assim, diz, ó, o pastor está fazendo isso, então tá, se o pastor está fazendo, acho que eu posso fazer também, né? Sei lá, se o missionário está fazendo, eu acho que eu posso fazer também. Enfim, vocês estão entendendo? Ele, como autoridade, deu um péssimo exemplo para a nação inteira e levou a nação inteira a pecar por causa da idolatria. Certo? E aí, Deus pronunciou aquela sentença de juízo dizendo que ia trazer uma enfermidade sobre ele, que os intestinos dele iam sair. E assim foi, a Bíblia diz que ele morreu com dores terríveis. Aí você pensa que Atalha, vendo aquele quadro deplorável do marido convalescer, a ponto do seu intestino grosso sair, isso deveria ter sido um câncer, algo assim, né? A gente vê que tem coisas, né, que aqui da palavra que se repetem hoje em dia nas UTIs dos hospitais. Mas ela viu aquele quadro e ainda assim continuou firme em sua carreira rebelde rumo ao inferno. Aí você diz assim, meu Deus do céu, viu fulano se acabar na doença, viu fulano se acabar na cachaça, teve um testemunho glorioso em casa de um pai, de uma mãe, de uma tia, de uma avó, de um avô, de um irmão, de uma irmã, e continua resoluta, empedernido, rumo ao inferno. Aí você pega agora, vamos entender porque que isso está acontecendo. Vá para o Evangelho de João. Evangelho de João. Aleluia. Evangelho de João. Capítulo 14. A partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Porque é que tem gente que tem tudo, tem todo o testemunho, tem todo o exemplo, tem todo o conselho, tem toda a condição e mesmo assim desanda. Versículo 15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, que é Jesus falando a respeito do Espírito Santo, certo? A fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque o mundo só recebe aquilo que vê, aquilo que conhece. Se o mundo não vir, não tocar, não pegar, não conhecer, o mundo rejeita. Ora, como é que o mundo pode acolher o Espírito Santo? Se não vê, nem o conhece. Essa pessoa aí, como é que ela pode se render às coisas do Senhor, se o Espírito Santo não atuar em seu coração caído, depravado, corrompido pelo pecado? Como? Não vai adiantar, por mais testemunho que escute, por mais exemplo que tenha, por mais educação que tenha, o nosso clamor tem que ser: Senhor, opera de forma sobrenatural através do teu Espírito Santo no coração de fulano, no coração de Beltrana, no coração de Cicrana. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Atalia viu os intestinos do seu marido saírem. Ela viu ele morrendo com dores terríveis. E o que foi que ela fez? Ai, meu Deus do céu, isso foi um castigo do Deus de Israel?
De forma alguma. Ela tratou de exterminar o resto da família para tomar o trono. E ele, por sua vez, tinha visto o testemunho do pai, foi louvado, foi honrado, Josafá, mas decidiu simplesmente se unir ao péssimo exemplo da casa de Acabe, inclusive tomando como mulher a filha de Acabe e de Jezabel. E todo mundo sabia como é que Jezabel tinha morrido. Jezabel foi atirada da sacada pelos seus próprios funcionários. Foi atirada da sacada do palácio, os cães devoraram, Acabe também morreu. E olha, foi um desmantelo só. E o menino insistiu naquela conduta pecaminosa. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava ali atuando. Amém? Vamos continuar a leitura? Olha só. Verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, que os pratica, que os põe em prática, que os respeita. Não é aquele que tem os meus mandamentos e sabe o que é, mas não faz de acordo com o que está escrito na palavra. Esse aí não pode esperar manifestação sobrenatural nenhuma da parte de Deus, nenhuma revelação especial, nenhum encontro especial. Então, o clamor da nossa alma, o clamor do nosso coração junto aos céus, para essa luta, para essa batalha, para essa pessoa, né? Para essa situação, é Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, atua no coração de fulano, atua no coração de Beltrana. Deus está respondendo hoje aqui para mim e para você. Beltrana e fulano não mudaram. Não foi por causa de exemplo, não foi por causa de conselho, não foi por causa de testemunho. Você já fez o que você tinha de fazer, humanamente falando, mas não é isso. É pelo Espírito Santo que essa pessoa vai ter chance, vai mudar. A gente viu aqui o exemplo. Um ambiente maravilhoso, a pessoa cresceu, tinha tudo para dar certo e descambou na vida. O caso de Jeorão teve uma morte terrível, nem assim isso interferiu na conduta de sua mulher, que também fez pior do que ele, matou o resto da família. Ele matou os irmãos e ela matou a descendência todinha que vinha a reboque. Então, assim, o curso dessas tragédias, elas só vão poder ser interrompidas se houver intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E se você está orando, né? Eu estou orando e a coisa talvez ainda não esteja acontecendo, vamos fazer um autoexame também. Será que a gente está guardando a palavra? Será que a gente está guardando os mandamentos? Né? Porque Deus só se manifesta para aquele que pratica a sua palavra, para aquele que escuta. Amém? Tá bem, meus irmãos? Então, essa é a palavra que eu tinha para trazer para vocês nessa tarde. Vamos entrar em oração. Por favor, coloquem os pedidos de vocês aqui, tá bem? Nós vamos interceder pela vida de cada um, pelo pedido de cada um. E de uma forma geral, nós vamos orar baseados aqui nessa palavra, né? Para a gente clamar a Deus misericórdia sobre essas vidas, misericórdia sobre essas pessoas que estão alheias à vida de Deus, porque elas não podem receber o Espírito Santo. O mundo não pode receber aquilo que não vê e aquilo que não conhece. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, nós te agradecemos por essa instrução do teu Espírito. Deus, essas pessoas pelas quais nós temos orado, nós temos feito campanhas, jejuns, orações, meu Deus, e que não tem manifestado nenhuma transformação e nenhuma mudança, apesar do testemunho necessário, apesar da conduta reta, apesar, meu Deus, da vida dos meus irmãos e irmãs, apontar para ti, Deus, como referência e como Deus. E ainda assim essas pessoas não têm se dobrado, ou essas pessoas têm se desgarrado, se desviado, mesmo tendo um ambiente propício. Ó Senhor, Deus da glória, eles não podem receber
porque eles não veem, eles não conhecem. Então eu peço a Ti, no nome de Jesus, abre os olhos para que vejam, abre o coração para que possam conhecer, Senhor, experimentar daquilo que os meus irmãos e as minhas irmãs vêm testemunhando aqui, vem mostrando, vem ministrando há tanto tempo, ó Deus, tanto tempo. Pai, não deixe que essas pessoas que são objetos de intercessão, Senhor, tenham o fim trágico de Jorão ou de uma Thalia, com enfermidades terríveis, ou, Senhor, com a morte prematura. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha e os convença de pecado, de justiça e de juízo. Nós reconhecemos a Tua soberania, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua decisão a respeito dessas vidas, porque só o Senhor sabe dos corações. Mas nós intercedemos e nós clamamos por salvação. Nós clamamos, Senhor, por mudança, transformação, arrependimento, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha e ministre, Senhor, arrependimento, confissão de pecados. Opere novo nascimento nessas vidas, ó Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu Te agradeço. Assim eu apresento cada um aqui que está com alguma demanda, para que essa demanda ela seja resolvida. Quanto a nós, Senhor, nos concede graça, nos concede a condição psicológica, mental, espiritual, acima de tudo, emocional, ó Deus, de praticar, de guardar os Teus mandamentos, para que o Senhor venha a nós, se revele a nós, com poder, com majestade, com autoridade. É assim que eu clamo, é assim que eu oro, é assim que eu já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, deixa eu ajeitar aqui. Ai, meu Deus, está escorregando. Pronto. Amém, meus irmãos? É isso. Se vocês tiverem algum pedido de oração, coloca aqui nos comentários que a gente vai orar. Rosemary está dizendo saúde. Então vamos orar pela saúde de todos aqui na live, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor todo o nosso corpo físico, mental, espiritual, a nossa saúde como um todo, Senhor Jesus. Aqueles que estão cansados, estafados, fatigados, Senhor, exaustos da batalha, vem com Teu poder, com a Tua unção, com o Teu toque, Senhor, tocando nos tecidos, tocando nos músculos, tocando na mente, tocando, Senhor, nas emoções, colocando tudo no lugar, Senhor. Tudo no lugar, Deus. Reenergizando os meus irmãos e irmãs e a minha vida também. Restaurando a mente, restaurando a calma, curando a alma. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória sobre nós. Manifesta a Tua glória em nós, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, eu Te apresento, meu Deus, o pedido de oração que chegou da irmã Maria Eterna, Senhor, aquele quadro, meu Deus, terrível. Aquilo, Pai, que Tu viste, já sabes. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, para que ela não perca o braço, Deus. Que durante todo esse calvário, durante esse deserto, esse processo, aquilo que ela precisa aprender, assimilar, ela possa, Senhor, receber de Tua parte. De Tua parte. Orou na galera, choromanai. Ai, Senhor da glória. Senhor da glória. Senhor da glória. Tu me lembras agora do texto, Senhor, que o Senhor Jesus disse. É melhor entrar manco, sem a mão no reino, do que ir com o corpo todo atirado no inferno. Amém, Senhor. Pois faz aquilo que Te apraz e aquilo que Te agrada, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus, guarde a alma dela, a leve a salvo para o Teu reino celestial. Em nome de Jesus. Senhor, eu Te apresento a minha vida, a vida do meu esposo, dos meus filhos, pedindo que o Senhor guarde a minha casa, blinde-nos de todo mal, de toda sabotagem do inferno, em nome de Jesus.
Te apresento, Senhor, e apresento o feriado de todos os meus irmãos aqui presentes, aqueles que vão receber parentes, amigos em suas casas, aqueles que vão viajar, que o Senhor seja com eles, ó Deus, conduzindo, levando em paz e segurança, fazendo com que esse tempo de descanso, essas viagens, esses deslocamentos aconteçam debaixo da tua paz, da tua bênção e da tua unção. E aqueles que vierem nos visitar, Senhor, que eles sejam purificados pelo sangue de Jesus, que eles tragam, meu Deus, bênçãos sem limites durante o tempo em que estiverem conosco. Usa, Senhor, os missionários nas visitas, nas casas onde eles vão estar, os pastores. Pai, usa os irmãos uns para os outros, para que possamos ser mutuamente alegrados, consolados, direcionados, ó Pai, em nome de Jesus. É assim que oro, apresentando a Ti todos os cultos de oração do Betel brasileiro. Quando houver uma igreja betelina hoje, Jesus, que houver um círculo de oração, que a Tua voz se faça ouvir, que não seja um culto morto, mas que o Senhor se manifeste em cada local. Que o Senhor fale aos corações que estarão ali presentes. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você lembrou de alguém durante essa palavra, pega essa live, manda para essa pessoa, convide mais gente para poder seguir aqui o Centro de Oração do Betel brasileiro. E hoje os textos foram segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 21, a partir do verso 4, e Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 15. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe o seu trabalho, a sua família, para a honra e glória do nome de Jesus. Na sequência, se Deus quiser, vai ter um irmão aqui dando continuidade ao horário de oração, de intercessão do Centro de Oração do Betel brasileiro. E até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, em nome de Jesus. Tchau, tchau.